Olá, então dando seguimento a este nosso treinamento, aqui nesta aula nós pretendemos apenas passar algumas informações quanto à manipulação dos dados nas planilhas, ou seja, quanto aos comandos mais usuais do cotidiano que você tem que dominar, tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente tem uma base de dados, a gente precisa estar ciente quanto às formas, às técnicas, quanto à inserção de novas colunas, novas linhas, como excluir colunas, linhas e assim por diante. Esses comandos mais usuais do cotidiano. Então, por exemplo, quando eu quero inserir uma nova coluna, eu, por exemplo, vou apontar aqui para a coluna, vou dar um clique com o botão direito e aí nós temos aqui os comandos. Olha só, pelo fato de eu clicar aqui com o botão direito, eu vou encontrar a opção inserir coluna antes, inserir coluna depois, e encontro aqui também a opção excluir colunas, limpar conteúdo, ou seja, ele vai apagar o que tem dentro. Nós temos aqui a largura da coluna. Então, por exemplo, se eu vim aqui com o botão direito e escolher largura da coluna, ele está me dando aqui o tamanho em centímetros da largura aqui desta coluna. Olha lá, eu posso até inclusive mudar aqui, se eu colocar o número 5. Vou clicar em OK. Olha lá, então botão direito, largura da coluna, olha aí. Eu posso até marcar aqui o valor padrão. O valor padrão, quando eu ativo aqui, aí ele retorna para 2,26, que é o valor padrão, a largura da coluna, ok? Clique em OK, botão direito, e aí nós temos aqui várias opções, como ocultar colunas, mostrar colunas, ok? Então, se eu quero inserir uma nova coluna, botão direito, inserir coluna antes. Então, ele faz a inserção. Botão direito nesta coluna, vou excluir colunas. Então, estes comandos é muito importante que você saiba. Se você selecionar aqui esta coluna, coluna C, e se você apertar aquela tecla de atalho Ctrl+, é igualzinho no Excel. Ele coloca uma coluna antes, uma coluna em branco, como você acabou de ver. Como a coluna C ainda está selecionado, se você apertar a tecla de atalho Ctrl e o sinal de menos, o sinal de subtração, ele exclui aquela coluna em branco, tudo bem? Então, para inserir novas colunas, eu posso vir com o botão direito, ok? Eu posso vir com a tecla de atalho, ou então eu posso vir aqui, selecionar, e vir no menu planilha, e nós temos aqui a opção inserir colunas. Olha lá, a técnica mais utilizada é com o botão direito, para inserir novas colunas, inserir novas linhas, ok? Então, nós temos aqui inserir colunas antes e inserir colunas após, tudo bem? Assim também como nós encontramos a opção para exclusão de colunas, exclusão de linhas, exclusão de células, ok? Então, vou fazer o seguinte, vou selecionar duas colunas, clico na coluna C, seguro a tecla Ctrl ou a tecla Shift, vai dar no mesmo. Se eu selecionar aqui a coluna C, pressionar a tecla Shift e clicar na coluna D, aí ele também seleciona, tá bom? Então, vamos lá, menu planilha, venho aqui, inserir colunas, vou colocar colunas após. E aí, como eu selecionei duas colunas, aí ele então inseriu duas colunas em branco. Vou excluir aqui, botão direito, excluir colunas, botão direito, excluir colunas. Poderia ter excluído as duas de uma vez só. Vou mais uma vez selecionar a coluna C e apenas para lembrar do detalhe, porque eu falei aqui na tecla Ctrl e na tecla Shift. O Shift ela vai servir para fazer seleção adjacente. Então, por exemplo, como a coluna está próxima uma da outra, eu posso segurar tanto o Ctrl quanto o Shift, porque elas estão próximas uma da outra. Agora, se eu clicar aqui na coluna C e for segurar o Ctrl e clicar aqui na coluna G, aí não dá para selecionar as que estão entre estas duas colunas. Neste caso, se eu selecionar a coluna C, pressionar a tecla Shift e clicar na coluna G, aí ele seleciona tudo. Tudo bem? É só para poder relembrar destes comandos. Agora, vamos para a parte de linhas. Se eu clicar com o botão direito, aqui na linha 3, aí eu vou encontrar as opções. Inserir linhas acima, inserir linhas abaixo, excluir linhas e assim por diante. Encontro também as opções para ocultar linhas. Muitas vezes nós temos ali alguns conteúdos que não poderão ser exibidos para outras pessoas. Então, a gente oculta determinadas colunas. Tudo bem? Então, se eu clicar com o botão direito, clicar na opção inserir linhas acima, ele vai inserir. Com o botão direito, aqui na linha em branco, excluir linhas, ótimo. A gente também pode utilizar as teclas de atalho, é igualzinho.
as teclas da coluna. Então, se eu selecionar aqui a coluna C, se eu apertar Ctrl+, o sinalzinho de adição, insere uma linha. Como está selecionado, eu apertar Ctrl-, aí ele exclui uma linha. Agora vamos ver como é que oculta colunas. Então vamos supor que esta coluna aqui tem algumas informações específicas que só quem criou a planilha poderá visualizar. Então ele pretende ocultar de outras pessoas. Então eu posso vir aqui com o botão direito e escolher a opção ocultar colunas, ok? Aí ele ocultou, tudo bem? Aí nós temos uma técnica para fazer com que ninguém consiga reexibir estas colunas a não ser o dono da planilha, tá bom? A gente vai comentar mais adiante. E aí, se eu quero reexibir a coluna, então eu vou fazer o seguinte, olha só, aqui as letras, ó, A, B, C, D, E, F, G, a coluna G está oculta, não é? E H. A G está entre a F e a coluna H, não é? Então eu posso fazer o seguinte, eu clico na coluna F, veja que selecionou, e vou arrastar até a coluna H, ok? E aí, desta forma, quando eu clicar com o botão direito sobre uma das duas, ok? Estando elas selecionadas, eu vou escolher a opção mostrar colunas. Olha lá. Então, vou clicar nesta opção, botão direito aqui novamente, em uma das duas colunas, e vou escolher esta opção. E aí, ela volta a ser reexibida. Vou fazer aqui novamente, botão direito sobre a coluna, ocultar colunas. Nós também temos a seguinte técnica. Você pode até observar uma coisa, se você olhar ali para os cabeçalhos das colunas, a gente pode perceber que entre a coluna G e a coluna H, aqui esta barra está mais destacada, bem suavemente, mas mais destacada do que as outras, porque exatamente nós temos ali a coluna oculta. Se eu parar o ponteiro do mouse aqui no meio, eu vou pressionar e arrastar. Olha lá, ela volta a aparecer. Tudo bem? Apareceu aqui um símbolo que eu vou aqui conversar com vocês sobre isso. Eu vou diminuir aqui a largura da coluna. Esse símbolo apareceu no momento que eu estava ampliando a largura, não é? Olha lá. Este símbolo aqui, ó, o cerquilha, o hashtag, ok? Este símbolo é exatamente quando o conteúdo está muito grande dentro da célula. Quando o conteúdo não cabe aqui na visualização, ou seja, como a coluna aqui ficou muito diminuta, não dá para visualizar o número que está aqui. Aí ele coloca essa cerquilha. Então, sempre quando isto acontecer, é porque você tem que ajustar a largura da coluna. Então, vou continuar ampliando ou duplo clique, ele já ajusta. Ok? Pronto, então nós vimos como ocultar colunas. Para ocultar linhas também é do mesmo jeito. Vamos lá, botão direito sobre a linha 4. Botão direito e vou escolher a seguinte opção, ocultar linhas. Então, botão direito, ocultar linhas, ocultamos, olha lá. E aí, como a linha 4, não é? É claro que ela está aqui entre os dois cabeçalhos aqui, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a linha 3, pressiono e vou arrastar até a linha 4, até a linha 5. E aí, quando eu faço isso, como ela está entre elas duas, eu vou clicar agora com o botão direito sobre uma das duas, botão direito, e escolho a opção mostrar linhas. E aí ele volta a aparecer. Vou ocultar novamente, botão direito, ocultar linhas. Então, para podermos reexibir as colunas e as linhas, sempre a gente segue o mesmo padrão. Por exemplo, aqui eu seleciono a linha 3 e a linha 5, clico com o botão direito sobre uma das duas e escolho a opção mostrar linhas. E aí a linha 4 volta a ser reexibida, tudo bem? Da mesma forma aqui são com as colunas. Se eu selecionar aqui a coluna D e E, olha lá, selecionei. Vou clicar com o botão direito sobre uma das duas. Vou escolher aqui a opção ocultar colunas. Ocultei. Agora, para reexibir, eu seleciono aqui a coluna C e a coluna F. As que estão ocultas estão entre elas duas, então a gente precisa selecionar. Após selecionar, vou clicar com o botão direito sobre uma das duas e escolher a opção mostrar colunas. E aí elas são reexibidas. Tudo bem? Então, essa parte de ocultar colunas ou linhas é quando eu tenho ali determinadas informações que não poderão ser compartilhadas com outras pessoas. Então, a gente oculta, tudo bem?
Só que existem técnicas para fazer com que a gente oculte e não permita que outras pessoas reexibam, ok? Porque a pessoa sabendo do caminho, ela vai conseguir reexibir novamente. Mas aí a gente aplica um outro recurso que vai impedir da pessoa poder reexibir a coluna novamente. Tá bom? A gente vai comentar aí no próximo vídeo. Então, neste caso, o que é que nós vamos fazer aqui? A gente pode também, assim como ocultar colunas e linhas, a gente pode ocultar as planilhas, ok? Então, se eu tenho aqui toda uma tabela com várias informações que eu não quero que outras pessoas vejam, visualizem, então eu venho aqui com o botão direito e escolho a opção ocultar planilha. Olha lá, então clico lá em ocultar planilha, ocultei e para reexibir eu vou clicar com o botão direito sobre uma das duas aqui, ó, ok? Então vou clicar aqui com o botão direito sobre esta e escolho a opção mostrar planilha, ok? Olha lá, botão direito, mostrar planilha. Então está aqui minha planilha oculta e como ela já está selecionada, eu só clico aqui no botão OK. Vou lá, OK? Então se eu ocultar, posso clicar com o botão direito, escolher a opção mostrar planilha e em seguida clico em OK. Tudo bem? Então aqui nesta aula foi apenas para te informar quanto a estas técnicas que são fundamentais para que qualquer usuário possa saber, tá bom? De ocultar colunas, ocultar linhas, ocultar planilhas, reexibir, tudo bem? Então isso aqui é muito importante. E aí a gente continua no próximo vídeo. Até lá!